Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Muito bom. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui novamente, né? No nosso caminho para a iniciação. Boa noite para o nosso irmão Carlos Nascimento, também para o nosso irmão Alain, né? Que é o coordenador aqui técnico, né? E estamos aqui para continuar o nosso caminho, nossos estudos iniciáticos, né? Sempre explicando para quem está vindo pela primeira vez que o programa, essa nossa live é intitulado Caminho para a Iniciação, justamente para jogar sementes para aqueles que querem entrar no caminho da iniciação. Agora, é uma diferença. No caminho da iniciação, é necessário que o pretendente se filie a uma escola iniciática que siga os padrões rígidos da sabedoria iniciada das idades. Então, existem várias correntes, né, que a pessoa pode procurar no mundo, no planeta, né? Agora, como nós estamos falando em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, faz parte, nós convidamos aqueles que queiram fazer o curso, a iniciação, né, na Sociedade Brasileira de Eubiose. Agora, como temporariamente nós estamos online, né, até que se resolva a situação planetária, né, que está ocorrendo, né, mas aí está, é só se inscrever num departamento através da internet e começar a fazer o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Sempre lembrando que o curso da eubiose é baseado em 3 fundamentos que é determinado pelo nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, que é fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é justamente a tríplice iniciação eubiótica: o tempo, a escola e o teatro. A pessoa só pode se iniciar com base nesses 3 pilares, né? O desenvolvimento templário, né? Rituais, mantras, etc., a parte templária, né? Ritualística, a escola, que significa a meditação e a absorção dos conhecimentos da ciência das idades, e o teatro, que é justamente a terceira coluna, que é a expressão de todo esse trabalho na parte prática, né? Então, isso aí é muito importante, essa definição. Como sempre eu faço, né? Eu publiquei aqui esse livro no início do ano, né? A Aurora dos Deuses no Braço de Órion, né? Então, está à disposição de todos que queiram comprar. Pode ser comprado pela Amazon, na forma de e-book ou na forma física também, eles o mandam, né? Ou então através da Lura Editorial. Lura, L-U-R-A, Lura Editorial, só entrar na internet e compra diretamente na Lura. Então, aí está oferecendo esse material, né? Que tem muito questões sobre iniciação, né? Basicamente sobre assuntos iniciáticos, né? E eu quero notificar também que todas as lives que nós apresentamos aos sábados ficam gravadas no YouTube, né? Então, a pessoa pode ver todas essas lives, esta e outras anteriores, e todas as outras que são gravadas pelo canal 3005, né? É só entrar no Facebook, né? Canal 3005, ou entrar também no YouTube, canal 3005, vai encontrar tudo lá. Agora, quem quiser também entrar no canal que eu mantenho no YouTube, chamado Filosofia Transcendental Cósmica, ter, além desses vídeos pertinentes a este caminho para a iniciação, tem muitas palestras, né? Chega a mais de 50 palestras e pode acessar. Para facilitar, é só entrar no YouTube e digitar o meu nome completo, que está aí na tela, né? Walter Teixeira de Andrade, e aparece todas as possibilidades, é só acessar e tudo bem, está tudo tranquilo, né? Então, nós vamos então continuar o nosso estudo, né, a respeito de tradição e revelação, né? Nós estamos desenvolvendo esse estudo que é muito amplo, né? Muito amplo. Todo sábado a gente vai desenvolvendo um pouco e avançando, né? Então, quero dizer o seguinte, que o conhecimento acadêmico considera o mito como fábula ou alegoria, criado por povos antigos, que contém informações de natureza moral, espiritual ou religiosa. Os antigos escritores levavam em conta que os mitos tinham um significado de tradição e não necessariamente de ficção ou invenção.
Quer dizer, não é uma invenção, ficção, mas é a tradição. Né? Podemos considerar o mito não como invenção da mente, simplesmente, mas sim decorrência de fatos reais, tanto de natureza humana como transcendental. Nos dias de hoje, agora, vamos dizer nos dias de hoje, nos meios acadêmicos, existe determinado comportamento de preconceito contra o pensamento mítico. Entretanto, o estudo na mitologia não deve ser considerado apenas pelo interesse de natureza histórica. Muito mais do que isso, a mitologia, especialmente a grega, é um dos fundamentos da cultura ocidental e tem em si os elementos que nos possibilitam entender o mundo moderno e a psicologia. A mitologia grega mantém características de similaridade com mitologia de outros povos, africanos, indígenas, orientais, pré-colombianos, mostrando que existe algo de comum entre todas essas tradições, isso? Apesar de não haver conexão histórica evidente entre elas. Isto nos leva a considerar a importância do conceito do inconsciente coletivo, de Carl Gustav Jung. Sempre estaremos diante dos mesmos deuses míticos identificados apenas por nomes diferentes, mas muito semelhantes em essência. Podemos inferir que os mitos são atemporais e estão presentes no espírito do ser humano, independentemente do tempo e do local da ocorrência histórica. O mito surge à nossa frente como elo entre a face da Terra e a realidade cósmica superior. Então, o mito é a ligação entre o nosso plano denso, manifestado, com justamente o plano imanifestado ou superior, né? O não polar do além-a-caixa. Agora, uma coisa interessante que nós devemos considerar com relação à ciência acadêmica, né? O positivismo de Augusto Comte considera a existência de 3 estágios no desenvolvimento do entendimento humano: o teológico, o metafísico e o positivo. Na fase teológica, conforme Comte, o ser humano explica a realidade por meio de deuses. Isso conforme Augusto Comte, né? Na metafísica, a criação de entidades abstratas, conceituais, para se explicar o fenômeno humano. E na etapa positiva, conforme Comte, o pensamento humano pesquisa e descobre as leis naturais que regem o mundo observado. O positivismo declara que o conhecimento científico é a única forma de existência do verdadeiro conhecimento e todas as outras formas de elaboração do conhecimento são desconsideradas. Então, isso é uma limitação do positivismo, né? Então, é muito importante esse fato. Conforme esse raciocínio, tudo aquilo que não seja comprovado por métodos científicos positivistas faz parte do pensamento mitológico, teosófico, metafísico, podendo ser enquadrado no campo das superstições e crendices. Esse critério positivista domina todo o meio acadêmico atual. Mas é evidente que a realidade é infinitamente maior do que a cabeça de Augusto Comte. Todos devem considerar isso, né? Ou de qualquer outro pensador. O cosmos é muito maior do que a cabeça de qualquer pensador, inclusive do Augusto Comte. Né? Com todo o respeito ao Augusto Comte, né? A ciência acadêmica tem por base a metodologia científica e a tecnologia. Esse enfoque científico dá importância fundamental à reprodutibilidade e à previsibilidade. Uma vez conhecida uma lei que rege um determinado fenômeno, o mesmo poderá ser repetido em laboratório tantas vezes quando forem necessárias. E se não houver condições técnicas para isso, a ocorrência na natureza poderá ser prevista, sempre com suficiente certeza. É o caso de muitos fenômenos naturais, né? A meteorologia, por exemplo, ela não consegue realizar fenômenos meteorológicos em laboratório, não tem condições. Mas ela consegue prever, então, fazer previsões. Isso aí é a base científica da coisa, né? A ciência não se restringe apenas a métodos ou equipamentos, pois futuros desenvolvimentos nessa área deverão ser atingidos não mais pela razão, mas pelo método e pela instrumentação. O horizonte que se descortina para a ciência está bem delineado no processo de ampliação e alargamento das percepções humanas, através da expansão da consciência. Isso sim. Então, a ciência deverá ter o seu progresso
os seus horizontes alargados, não simplesmente pelo desenvolvimento de técnicas, na matemática, por instrumentos, mas sim pela expansão da consciência dos próprios cientistas. No bojo dessa ampliação da consciência estão as futuras características ainda a serem desenvolvidas na esfera do conhecimento transcendental, a exemplo da intuição, da percepção, de registros akáshicos. Já vimos a importância da existência de hierarquias superiores na condução da evolução humana, já vimos isso em lives anteriores. Pela presença dessas hierarquias e de seus trabalhos junto à humanidade, é que permanece na mente humana, desde tempos imemoriais, a percepção de que existem outros níveis de consciência além do humano, e que os seres desses níveis interagem com a face da Terra. Isso é muito importante para ser entendido, né? Como não é possível ao ser humano entender a presença e a ação desses seres nos diversos momentos da sua evolução histórica, então, como registro das suas presenças, surgem os mitos. Quando a gente não consegue ver, né, a gente não consegue ver toda a realidade como ela é. Então, as próprias hierarquias lançam esse recurso dos mitos, para que fique na presença da consciência humana essas histórias, é isso? E fica gravado através dos séculos. Esses mitos surgem por decorrência da ação arquetipal na consciência humana, fato amplamente estudado e difundido por Carl Gustav Jung, o grande Carl Gustav Jung, na elaboração do conceito do inconsciente coletivo. As culturas, através da simbologia mitológica, vão registrando o caminho evolutivo percorrido, observando os ensinamentos deixados nessa rota pelas hierarquias cósmicas. Além do acervo mítico, ficam registrados vários conteúdos simbólicos que forjam a estrutura social e cultural do povo, através dos costumes, crenças, leis, artes e ainda festas e práticas esportivas. Esses derivados arquetipais, induzidos pela presença de hierarquias, induzem na coletividade padrões de comportamento basilares para o desempenho dessas sociedades em suas trajetórias pelos ciclos históricos. Veja a importância disso, da mitologia. É muito importante verificarmos que o conteúdo mitológico de um povo, e com especial referência ao grego, estabelece o caminho a ser percorrido. O mito estabelece o futuro, o mito. E, além disso, provê a sociedade dos recursos culturais para manter uma permanente irrigação da mente humana com as ideias precursoras e hierárquicas do processo evolutivo. O conteúdo mitológico dá início à caminhada, e durante o trajeto, através dos séculos, vai fornecendo elementos cognitivos para o revigoramento, o aprimoramento e a manutenção dos objetivos, inicialmente traçados pelas hierarquias. Então, a mitologia, diferentemente do que afirmam as modernas concepções científicas, não é um conjunto apenas de crenças ou devaneios. É a essência simbólica da realidade superior que nos impele a evoluir material e espiritualmente. Então, a gente chega à conclusão que a mitologia tem uma importância muito grande no processo evolutivo da humanidade. E ela não surge por acaso, ela é trazida para a consciência humana, né, na forma de histórias encobertas por véus maiávicos, mas que servem de estabelecer as bases para o surgimento das civilizações, das culturas, dos comportamentos e assim por diante. Aliás, nós sempre citamos, né, no nosso dia a dia, a gente sempre cita exemplos mitológicos, né? Exemplos mitológicos e assim por diante. Além disso, não só essas mitologias, mas também as fábulas. Nessas fábulas, a gente vê os contos de fada também não surgem por acaso, né? Suponhamos, Branca de Neve e os Sete Anões, a Bela Adormecida e outro Pinóquio e assim outras fábulas, né? Elas não surgem por acaso, por alguém que inventou essa história, não. Essas fábulas são decorrentes justamente da ação de seres de hierarquia que trazem para o plano humano, em suma, o conhecimento universal superior na forma de Maia, prova maiábica, na história de historinhas para crianças, que na verdade não são histórias para crianças, são histórias para a humanidade. Então, para iniciar esse nosso cenário, que nós vamos desenvolver daqui para frente, né, considerando justamente esse conhecimento do mítico e o conhecimento da ciência acadêmica, nós podemos dizer que
todo esse conhecimento mítico nos remete a conhecimentos transcendentais anteriores à própria existência da humanidade. Não é isso? E hoje, o que a ciência faz é plasmar na Terra esses recursos na forma objetiva, através da técnica, etc, etc. Então, isso é muito importante, mas nós vamos já continuar com esse assunto, que é importantíssimo para o entendimento do processo iniciático, né, e da história humana. E, então, eu gostaria de, se o nosso irmão Carlos quiser fazer algumas considerações, seria um prazer ter a sua avaliação, para a gente continuar depois. Então, professor Walter, o século XIX foi um século muito rico no sentido de trazer um avanço, um progresso para a humanidade, né? E o positivismo tem essa alavanca, né? Essa coisa positiva, né? De poder de explorar mais a tecnologia, da ciência poder se desenvolver mais no sentido do progresso da humanidade. Mas é muito importante, né, a questão do mito, né, porque lá é onde a gente tem uma ligação com a origem, né, de toda a história da humanidade. E o interessante, professor Walter, é que o Walt Disney conseguia explorar isso de uma maneira tão rica, tão brilhante, de uma maneira que transformava o mito em algo tão belo, né? As fábulas e tudo isso. Então, eu acho que o importante é que isso também é um avanço tecnológico, né? Aproveitar todo esse avanço de tecnologia, de informação, para poder agregar aquilo que não pode ser perdido Exatamente. pelo tempo. Então, esse nosso comentário que nós fazemos, né, e é uma abordagem iniciática, né? É claro que nós não queremos desmerecer o conteúdo positivista, né? O positivismo a ciência é positivista, né? Só que existe uma consideração importante, né? Os iluministas a partir do século XVIII, eles fizeram uma divisão, né? Ciência de um lado, fé do outro, né? Dogma do outro. Não devia se misturar. Mas os iluministas, eles não negavam Deus. Veja bem, isso é muito importante. Eles não negavam Deus. Quer dizer, muitos iluministas tinham as suas religiões, as suas predileções filosóficas, né? Mas só que no plano objetivo, eles propugnavam a seguinte situação: não misturar a fé com a ciência. Tudo bem. Então, agora, no caso do positivismo, não. Com Augusto Comte, a situação foi diferente. No positivismo, a existência divina é negada. É negada. Deus não existe. É isso? Então, tudo são fenômenos naturais e pode ser explicado através da descoberta das leis físicas, químicas, etc. E isso tudo essas leis químicas e físicas podem ser reproduzidas em laboratório e analisadas sob aspectos estatísticos, etc, etc. Então, é claro que aí existe essa divisão, né? Com o positivismo, surge no planeta Terra essa oposição entre o criacionismo e o evolucionismo, né? É claro que o positivismo ele vai pela linha evolucionista de Charles Darwin, né? E o criacionismo vai pela linha religiosa, mas os dois não se afinam, né? Então, normalmente, a pessoa ou é criacionista ou é evolucionista. Só que pelo lado, já estamos esclarecendo, pelo lado iniciático da teosofia, da eubiose, nem o criacionismo e nem o evolucionismo são definitivos. São definitivos. Então, não existe a criação e nem existe a evolução por si só. O que existe dentro do panorama teosófico e eubiótico é justamente a questão da manifestação. Então, é o processo manifestativo. Então, existe um universo imanifestado e um universo manifestado. Então, essa é um processo alquímico, né? O processo alquímico universal. O maior mistério que existe, segundo o HPB, Helena Petrovna Blavatsky, o maior mistério do universo é entender essa questão do não manifestado e do manifestado. É claro, então, que quando a ciência ilustra algum conhecimento, etc., ela não está inventando nada e nem criando nada. É como se fala,
O ser humano não cria nem inventa nada. Tudo já existe. Veja bem, então nada pode ser criado. Aliás, veja bem, Lavoisier, sempre citamos isso aí, no século XVIII, né? Lavoisier, o grande químico francês, né? Ele já, através da química, ele descobriu um fundamento que é cósmico, não é só químico. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Lavoisier descobriu um fundamento cósmico, é isso? Então, nada pode ser criado, está tudo criado. Só que está criado no plano muitas coisas no plano do imanifestado, é isso? E o processo, então, é criar a questão do plano manifestado. Isso é muito importante para a sequência que nós vamos dar desse entendimento, né? Então, o homem não cria nada, não cria nada. Um cientista, por exemplo, ele cria alguma coisa, ele inventa, não inventa nada. Ele apenas é uma antena. Ele é uma antena, é um veículo para esse conhecimento superior, e ele projeta na face da Terra. É isso? Então, nós temos casos impressionantes. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele trouxe conhecimentos que estavam além de 500 anos além da sua época. Nós sabemos, é só estudar Leonardo da Vinci, né? Olha, ele idealizou o submarino, idealizou o helicóptero, idealizou asa delta, né? Helicóptero, a caixa de câmbio. A caixa de câmbio que nós conhecemos aqui foi a idealização dele. Essa caixa de câmbio nós estamos nos carros, né? É só que não havia possibilidade de executar essas coisas no plano objetivo por falta de técnicas, de recursos materiais, né? Tecnológicos, né? Eu até algum tempo atrás, eu vi na internet algo que me deixou estupefato. Eu fiquei assim, boquiaberto, né? Construíram uma ponte muito diferente, moderna na Europa, né? E uma ponte moderníssima. E existia um comentário nessa notícia, dizendo que essa ponte era um projeto de Leonardo da Vinci, mas só que não tinha sido executada até hoje por falta de recursos técnicos. Olha que coisa impressionante, né? Então, esses são seres que estão além do nosso tempo, do futuro, né? E sempre acontece isso, esses seres de hierarquia, eles vêm nos dar o conhecimento do futuro. É a revelação, essa é a revelação. Então, agora, com o tempo, quando isso se manifesta na face da Terra, isso se é baseado nessa tradição. Essa tradição se manifesta fica através dos tempos, como um processo de orientação à humanidade para seguir seu curso no processo evolutivo, né? Então, é muito importante para o iniciando, né? Nós somos iniciandos, né? Não iniciados, iniciandos, estamos a caminho da iniciação. Então, é muito importante essa distinção destes pontos de vista do positivismo, com o iluminismo e da ciência das idades. É claro que cada um dentro do seu panorama, dentro da sua tônica, cada um dentro da sua tônica. Mas não existe uma tônica definitiva. A tônica deve ser a tônica do ciclo, é isso? E a tônica do terceiro milênio já está mudando, já é uma outra tônica, é isso? A própria ciência, veja bem, a própria ciência acadêmica positivista vai ter que largar das suas amarras, né, conservacionistas, materialistas, e entrar para um outro campo, inevitavelmente. O positivismo não tem futuro. Não tem futuro. O positivismo não tem futuro. Por quê? A própria existência já da física quântica já eliminou o futuro do positivismo. Eliminou. Porque a ciência quântica é algo extraordinário. Porque, por exemplo, na ciência quântica, os cientistas dizem não existe tempo nem espaço. O tempo e espaço é zero. Eles próprios dizem, é uma loucura a gente entender essas coisas, mas isso vai de encontro ao conhecimento iniciático. O conhecimento iniciático também diz, não existe tempo e espaço. O tempo e espaço é produto da nossa configuração terrestre, física, objetiva, né? Além da caixa, além do espaço sideral, essa noção é totalmente diferente de tempo e espaço. Né? Não existe. O que existe é consciência, diversos estados de consciência. Então, isso é muito importante, essa questão que nós estamos analisando, porque indica o caminho que nós temos, o caminho cultural, científico e evolucional para o terceiro milênio. E, necessariamente, todo esse processo de entendimento da mitologia deverá ser revisto. Deverá ser revisto. E, inevitavelmente, a ciência acadêmica, as escolas, num determinado momento, vão reconhecer que a mitologia não é como Augusto Conte falou.
Augusto Comte batizou a mitologia como a infância da humanidade. Não é a infância da humanidade, pelo contrário, a mitologia representa o futuro da humanidade. Ela traz para a fase humana, tenta projetar para a fase humana os arquétipos que existem no cosmos, possibilitando o futuro da humanidade. Então, essa é uma revolução que vai existir no pensamento humano, já no terceiro milênio, rumo a uma nova civilização. Isso, inevitavelmente, vai ter que acontecer. E já está acontecendo essa transformação. Antes de continuar, se o nosso irmão Carlos quiser fazer mais alguns comentários, e depois nós continuamos dando exemplos a respeito desse assunto, que é muito importante para o estudo da iniciação. Tudo isso é fascinante, né, professor Walter? Né? O mundo do imanifestado, onde está a ideia, né? A ideia que a gente, aqui, no mundo manifestado, a gente tem que colocar essa ideia em ação, né? Perfeito. E quanto mais a gente desenvolve o nosso estado de consciência, mais ideia a gente consegue trazer aqui para o nosso plano, né? Para o nosso plano de desenvolvimento. E o momento é agora, né? Um novo ciclo, alvorada de um novo ciclo, né? Então, o momento é agora. Exatamente. Inclusive, eu falei no Da Vinci, né? No Leonardo da Vinci, né? Mas nós tivemos aqui no século XIX e XX o Leonardo da Vinci moderno, que foi Nikola Tesla, né? Tesla. Ele trouxe... Bom, veja bem, essa luz que está me iluminando é a obra dele. É isso? Corrente alternada, né? Que era tudo feito em corrente contínua, conforme o Edison, né? O Edison propunha a corrente contínua. Mas a corrente contínua tem pouca capacidade de transmissão. Teriam que ter muitos geradores, através de, a capacidade de expansão da energia contínua é muito, muito pequena. A alternada, não, ela atinge. Nós temos aí Itaipu, né? Essa luz, essa energia que está me iluminando aqui vem lá de Itaipu, né? Lá do extremo sul do país, né? E assim por diante. Né? Então, este aí é uma revolução que o Tesla trouxe, né? Então, ele é o Leonardo da Vinci moderno, né? Da nossa modernidade. E é um cidadão ser que está, evidentemente, 500 anos na nossa frente, né? Porque ele trouxe essas inovações. Inclusive, ele queria... Existia um projeto dele para transmitir energia via aérea, né? Sem fio, sem fio. Ele tinha todo o projeto. E isso vai acontecer. Vai acontecer. Expansão da energia através do éter, do espaço, né? Sem conexão por fios. Ele tinha já toda a base para isso. E importante, essa energia vai ser distribuída de graça. Isso é importante. Esse é o projeto dele. Energia gratuita para o mundo inteiro. Então, mas nós somos iluminados pela tecnologia da energia elétrica alternada, né, que saiu da cabeça do Nikola Tesla. Né? Isso é muito importante. Então, agora, continuando a nossa observação, nós vemos que vários autores, estudando as obras de Platão, etc., exaltam a transferência da filosofia natural dos antigos, a qual, considerado em harmônico, demonstra coisas muito importantes. Né? Primeiro, veja, que coisa interessante para ser estudado pelos os estudiosos que se aprofundam, iniciáticos, que se aprofundam nesse estudo, chegam a conclusões extraordinárias. Que os filósofos da antiguidade já conheciam a teoria das nebulosas. Isso. Portanto, não havia documentação científica, mas eles já tinham essa ideia. Né? Anaxímenes sustentou no século VI a.C. a teoria da evolução, na Grécia, viu? Dizendo que os animais descendiam dos primeiros répteis aparecidos na Terra e que o homem descendia dos animais conforme os caldeus, antes do dilúvio. Então, eles já estavam no caminho. Né? Então, vejamos aí no que diz Manu, né? Um ser, uma entidade, Manu, 10.000 anos antes do nascimento de Cristo. A água e o calor desenvolvem o primeiro germe da vida. A água sobe ao céu em forma de vapor. Do sol desce como chuva. Da chuva nascem as plantas e das plantas os animais. Veja, conforme Manu, todo ser adquire as qualidades do que imediatamente o precede. Assim é que quanto mais um ser assimila o primitivo átomo da sua série, tanto mais qualidades e perfeições reúne. O homem há de percorrer todo o universo em progressão ascendente, passando pelas pedras, plantas, germes, insetos, peixes, serpentes,
tartarugas, feras, seres pecuários e animais superiores. Tal é o grau inferior. São essas metamorfoses que, desde a planta até Brahma, hão de suceder-se neste mundo. Existe um livro do Manu, que explica todo esse quadro. Então, veja, são coisas transcendentais. 10 mil anos atrás já existiam essas ideias, né? É claro que não estavam em bases científicas, acadêmicas, mas estavam, evidentemente, as pessoas. Se isso fosse considerado há 500 anos atrás, iam dizer que era mitologia. Mas não é mitologia porque já está realizado, né? Já está se realizando no plano humano. Né? Outro ponto também importante que os estudiosos afirmam, né? Os pitagóricos afirmam a analogia da Terra com os demais corpos celestes. É irrecusável que Galileu expôs uma teoria astronômica já familiar aos hindus, desde a mais recuada antiguidade. Quer dizer, Galileu não descobriu nada, ele foi de veículo dessas ideias, né, do heliocentrismo, etc., para o mundo acadêmico moderno, né? Mas ele não inventou, ele foi veículo. Né? Segundo demonstrado, o astrônomo fiorentino, né, justamente o Galileu, estudou fragmentos das obras pitagóricas que ainda se conservam na sua época, se conservavam na sua época. E Pitágoras, em cuja autoridade se louvava Platão, venerando-os como seu mestre, confessava ter adquirido todos os seus avançados conhecimentos no Oriente. Então, Pitágoras já afirmava isso, né? Ele tinha estudado coisas do Oriente, estudos e avançado nos seus conhecimentos. A mesma doutrina que Kapilavastu ensinou na Índia 6 séculos antes de Cristo, o sábio Samos, discípulo dos teurgos egípcios, iniciado na escola dos mochos, nos mistérios de Bábilos e Tiro, na superciência dos magos da Babilônia, da Caldeia e da Pérsia, divulgou mais tarde iniciaticamente na Grécia. Outro ponto importante. Os antigos já asseveravam que as plantas, como os animais, têm sexo. Isso é uma descoberta da botânica, né? Nós sabemos, né? As plantas, né? Existem a sexualidade das plantas, das flores, etc. Né? Daí tornou-se evidente que os modernos naturalistas apenas seguiram as pegadas dos seus predecessores. Veja bem, olha só a importância. Os naturalistas modernos seguiram as pegadas dos seus predecessores. Então, esse conhecimento está dentro do bojo do conhecimento humano desde séculos atrás. Apenas não tinha ainda veículos ou tecnologia suficiente para a plasmação desse conhecimento no mundo físico. Né? Outro conhecimento importante. E ensinavam também os antigos que as notas musicais estão sujeitas a número e independência da tensão da corda vibrante. Então, uma corda ela vibra de acordo com frequências específicas, né? Então, existe no universo frequências específicas. Aliás, hoje nós temos, inclusive, a teoria das cordas. Veja que impressionante, né? A gente vai lembra de Pitágoras, de Orfeu, etc., né? Hoje nós temos uma teoria das cordas. É isso. É diferentemente do universo materialista. Então, essas cordas vibram e dão origem a todos os protótipos que depois dão origem à plasmação física na existência material, né? Das cordas. Né? As leis matemáticas regem o universo inteiro. Outro ponto importante que os antigos defendiam, né? E admitiam ainda que o número se originava das diferenças qualitativas. Então, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele fala, né? São 3 fundamentos do universo: o número, as cores e as palavras. São os 3, com esses 3 elementos, os números, os sons e as palavras, nós podemos fazer magia. Magia, isso é importante. Outra coisa que os antigos diziam, negavam a aniquilação da matéria e sustentavam que se transforma em diversidade de aspectos. Então, a matéria, veja, eles sustentavam, né, negavam a aniquilação da matéria. E é claro, a matéria pode ser transformada. Aí entramos em Einstein, né? A matéria pode ser destruída? Não, ela pode ser transformada. Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, a matéria se transforma em energia. Matéria e energia, na verdade, são as duas faces da mesma coisa, né? Não são antagônicos, são complementares. Né? Energia se transforma em matéria, se transforma em energia, pode se transformar em energia, e energia pode se transformar em matéria. Nós não conseguimos ainda transformar energia em matéria na forma mais densa, no macrocosmos. Mas na microfísica já foi conseguido isso. É isso?
na microfísica já foi, conforme os estudiosos, os físicos, já conseguiram formar quantidades microfísicas de matéria através da transformação de energia em matéria. Isso já é praticamente uma coisa confirmando a teoria de Einstein, da relatividade. Né? Um eminente orientalista francês, que durante anos dedicou-se na Índia a minucioso estudo da filosofia daquele país, expôs em sua obra Cristo e Cristo uma tábua analítica, que nós vamos analisar proximamente. Este filósofo, né, que estou citando, é isso? O Louis Jocoliot, ele determinou uma série de importantes informações a respeito dos conhecimentos antigos, que agora transformaram-se em conhecimentos físicos, objetivos, ordinários, e nós vamos, em seguida, atacar esse ponto, né, para ver a importância deste estudo, no sentido de comparação da tradição com a revelação. Se o nosso irmão quiser fazer alguma observação também, seja à vontade, nosso irmão Carlos Nascimento. E tudo isso compõe, né, o ser humano, né? A matemática, o som, as cores, e a gente vê um jogo de cores na natureza, é tudo assim muito fascinante, né, professor Walter? E eu gostaria de dar um recado para os ouvintes, se inscrevam no canal 3005, tá? Aí no YouTube tem em vermelho o local indicando inscreva-se. Prestigie o canal 3005. Inscreva-se. E, professor Walter, a gente tem uma pergunta para o senhor tudo bem, aqui, nós da Carol Borges. tudo bem. Podemos dizer que a mitologia nos conta sobre a cosmogênese e a Exatamente, antropogênese? a mitologia nos fala sobre cosmogênese e antropogênese, de forma, claro que maiávica. É isso? Por quê? Porque não é possível os seres de hierarquia explicar exatamente as coisas como são, da maneira como antigamente não era possível. Não era possível, porque a tônica não permitia isso. Né? Mesmo atualmente é muito difícil, né? Através da teosofia, através da eubiose, né? Nos é dado os conhecimentos através de Helena Petrovna Blavatsky e do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, mas é claro que dentro da nossa tônica. Por quê? Porque nós não conseguimos entender tudo ainda. Nossa consciência não está suficientemente expandida para a gente entender coisas muito distantes do nosso estado mental. Né? Então, mas, sem dúvida, nossa irmã Carol, sem dúvida nenhuma, a mitologia fala explicitamente, claro, sobre véus maiados, a respeito de cosmologia e antropogênese. E, sem dúvida nenhuma, isso é das bases. Né? É por isso que é importante o estudo da mitologia. Né? Qualquer mitologia, a mitologia grega, a mitologia egípcia, da Índia, lá tem segredos, tem conhecimentos extraordinários contidos ali, à espera do que seja decifrado. Né? Isso é muito importante, essa questão. Essa é a resposta que eu dou para a nossa querida irmã Carol Borges. Né? Então, esse orientalista francês Jocoliot, ele, durante longos anos, dedicou-se ainda a minucioso estudo da filosofia daquele país. Então, ele fez diversos comentários sobre a filosofia. Isso. Aos antigos hindus se deve a fundação de duas escolas espiritualistas, a escola espiritualista e materialista, ou seja, a filosofia metafísica e a positiva. Fundou primeiro a Vyasa, chefe da escola vedantina, e fundou a segunda, Kapila, chefe da escola Sankhya. Astronomia, veja, agora no aspecto da astronomia, segundo esse autor que nós citamos, né? Os hindus traçaram o calendário zodíaco, calcularam a precessão dos equinócios, descobriram as leis gerais da mecânica celeste, predisseram e observaram os eclipses. Já na Índia já tinha esse conhecimento. A matemática, então, nem se fala, né? Inventaram o sistema décuplo, a álgebra e o cálculo infinitesimal. Isso já é conhecido na antiga Índia, pelos mestres, claro, não pelo povo em geral, pelos mestres. Metodizaram a geometria e a trigonometria como demonstração de teoremas não conhecidos na Europa até o século XVII e XVIII. Veja só que importante. Os brahmanes foram, indubitavelmente, os primeiros a determinar a área do triângulo e estabelecer a relação entre a circunferência e o diâmetro. Também deve-se o teorema e a tábua erroneamente atribuída a Pitágoras.
A tábua de multiplicação está esculpida no interior dos principais pagodes, nos templos orientais. Na física, então, na física é uma coisa extraordinária, conforme esse autor nos explica, né? Os hindus, antigos hindus, enunciaram o conceito do universo como um todo harmônico, sujeitos a leis determináveis pela observação e experiência. Fundaram a hidrostática e descobriram o famoso princípio também atribuído a Arquimedes. Os físicos dos pagodes calcularam a velocidade da luz e descobriram as leis da reflexão. A julgar pelos trabalhos de Suryasiddhanta, conheceram-se e calcularam a potência expansiva do vapor d'água. Quer dizer, tudo em forma, evidentemente, inicial, básica, para que depois a humanidade pusesse em prática todos esses conhecimentos. Na química, veja bem, conhecer a composição da água e enunciaram as leis dos volumes que na Europa há muito pouco se conhece. Sabiam preparar os ácidos sulfúrico, nítrico e clorídrico, os óxidos de cobre, ferro, chumbo, estanho, zinco, sulfuro e sulfato de ferro, etc., etc., né? O nitrato de prata e pólvora. Na medicina, então, tinham conhecimentos extraordinários. Nesta ciência foram em toda a linha assombrosos os antigos hindus. Shakara e Sushruta, os dois príncipes da medicina hindu, expuseram o aforismo que mais tarde Hipócrates assimilou na antiga Grécia. Sushruta estabelece admiravelmente os princípios da higiene e da medicina preventiva, cuja importância ele sobrepõe à medicina curativa, que qualifica de empírica em muitos casos. Não deixa de ser interessante que os médicos árabes, veja, os médicos árabes, tão famosos na Idade Média, entre eles Abu Walid Mohammed ibn Roshid, chamado Averroes, citam constantemente os médicos hindus, considerando-os como seus mestres dos próprios gregos. Então, veja bem, esse conhecimento da Índia vem do quê? Vem de Atlântida. O conhecimento é a tradição iniciática. Esse conhecimento não surge, não surge por acaso. Ele desce do mundo cósmico, né? Pelo conhecimento cósmico, e se plasma. E é claro que a Índia e o Egito foram os principais veículos desse conhecimento para a modernidade nossa. Né? A farmacopeia, né? Que a farmácia usa, né? Conhecia os mais simples de todas as propriedades de uso, de modo que deram muitas lições à Europa nesse ponto. Cirurgia. Não foram menos excelentes nessa arte, souberam extrair os cálculos urinários, renais, operaram cataratas e tiveram suma habilidade em obstetrícia cirúrgica. Então, gramática, cultivaram o sânscrito, né? Que se avantajava admiravelmente sobre qualquer outro idioma. Dele derivam as línguas indo-europeias, a maior parte das orientais. Veja, todas as nossas linhas línguas têm uma origem definitiva no sânscrito antigo, né, da antiga Índia. Olha que coisa importante. E na poesia foram consumados mestres em todos os gêneros, né? Então, a poesia lírica, etc., etc. Né? A música, inventaram a escala musical com tons e semitons, muito antes de Guido e Arezzo. Aliás, eu devo dizer que a própria cítara hindu, ela é muito mais profunda do que os instrumentos de corda, né? Porque aqui nós temos os tons, as notas e um intervalo, meio tom em cada nota. E na cítara não, tem várias possibilidades de meios tons, de semitons entre as notas. Então a cítara tem uma quantidade enorme de expressão musical, diferentemente do violino e outros instrumentos de corda musicais. Né? A arquitetura. Nesta arte, os hindus esgotaram enquanto pode-se conceber o gênero do homem. Templos de insuperável audácia, cúpulas cônicas, mármores, minaretes, torres góticas, realmente é uma coisa fantástica. Né? A arquitetura hindu é uma coisa fantástica nessa possibilidade. Né? Então, agora, só para dando aqui um prosseguimento, depois nós vamos dar sequência, em 1888, dizia Helena Petrovna Blavatsky, ao escrever Isis sem véu, olha o que ela escreveu: achamos-nos no final de um grande período da Kali Yuga Arya, que começou há uns 5.000 anos com a morte de Krishna,
E daqui até 1897, é isso, será feito um grande rasgão no céu que encobre a natureza e a ciência materialista sofrerá um rude golpe de morte. Veja, ela escreveu em 1888, é isso. E ela disse, ela preveu nesse escrito que até 1897, é isso, 11 anos depois, é isso, a ciência materialista sofreria um rude golpe de morte. E realmente sofreu. Sofreu por quê? Pelo próprio trabalho que Helena Blavatsky trouxe, né, dos antigos da Índia, todos aqueles a doutrina secreta, Isis sem véu, etc. O próprio trabalho de Allan Kardec, né, trazendo ao mundo objetivo a prova a prova definitiva que existe algo além do mundo físico denso, existem consciências hiperfísicas que nos rodeiam, etc. Então, realmente, o positivismo sofreu um baque muito forte. O positivismo que negava Deus, e nega Deus até hoje, né? Sofreu um baque muito grande. E vai sofrer mais ainda, sem criticar o positivismo. Ou seja, o positivismo tem evidentemente, méritos indiscutíveis, né? Nas descobertas científicas, etc. Só que o positivismo tornou-se muito radical. Radical. E o radicalismo realmente não leva a nada. O radicalismo não leva a nada. Nada, nada, nada. E, principalmente, nós sabemos que todo esse conhecimento que nós temos no mundo físico objetivo, ele provém de uma esfera superior. Não somos nós que fazemos ou inventamos, né? Então, a pouco e pouco, nós vamos desvelando todo esse cenário, né? E justamente aqueles, os iniciandos e os iniciados, têm esse papel fantástico na humanidade, né? Conforme o nosso mestre, professor Henrique José de Souza diz, no sentido de desvelar esse conhecimento para a humanidade e mostrando que existe uma consciência superior, que dela nós nos originamos e que dela vêm todas as ideias que estão no mundo arquetipal. Nós apenas somos veículos e que, para isso, nós devemos nos tornar melhores veículos a cada dia que passa, para podermos trazer esse conhecimento para o plano físico objetivo, né? Por isso, esse é o sentido da iniciação. Esse é o sentido básico da iniciação. Nos tornarmos veículos para o quê? Para realizar na Terra a obra do Eterno na face da Terra. Isso é uma afirmação do nosso mestre e professor Henrique José de Souza. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer alguma observação também, e depois nós continuamos com a nossa... Então, a humanidade ela tem, né, o caráter, né, de entrar numa rotina e perder o Exatamente. sentido da ideia, né, professor? Por isso que é Claro. importante esse trabalho iniciático, né? Para a gente é como a gente fala aqui, é um caminho, né? O caminho que a humanidade tem que trilhar para ter o estado de consciência e poder absorver todo esse conhecimento e compreender isso de uma maneira que realmente vá alavancar, né, todo esse processo de evolução da Evidentemente. Então, humanidade. nesse processo da iniciação, é muito importante esse entendimento, que nós somos veículos, né? Então, nós não criamos nada, nada é criado, tudo já está criado no universo. Essa teoria do criacionismo, isso realmente faz parte do passado, né? O criacionismo não tem uma base teosófica ou eubiótica, né? Tudo já está criado. Agora, existe o imanifestado. Aí sim, o imanifestado, e o imanifestado, a tendência dele é se tornar manifestado. Manifestado no plano físico denso, né? De acordo com o eterno. O eterno, esse é o plano do eterno, né? Isso faz parte do mistério do eterno, né? Então, isso é muito importante. Então, ela sucedeu, agora, seguindo nossos comentários, né? Sucedeu, comenta agora Mário Rosso de Luna, né? O grande Mário Rosso de Luna, que foi um grande astrônomo e filósofo e etc., né? Ele disse que, tal como intuiu aquela vidente abnegada, HPB, Helena Blavatsky, que só calúnias e injustiças recebeu da sua época. É verdade, ela foi caluniada, foi perseguida nos Estados Unidos, né? No grande, né? Ela foi perseguida e injuriada. Por quê? Pelos seus próprios discípulos que não entenderam a grandeza da sua mestra. Não entenderam a grandeza da mestra. E, veja bem, muitos, com certeza, imbuídos da ideia positivista.
Veja que interessante, da ideia positivista. Muitos diziam que ela tinha inventado tudo aquilo, que era impossível ela dar tantos conhecimentos, porque de onde que ela ia tirar tudo aquilo? Eles diziam, para escrever todo aquele livro, ela precisaria ter uma biblioteca imensa. Mas é claro que ela tinha essa biblioteca imensa à sua frente, porque os mestres traziam para ela os conhecimentos. Né? E não era a biblioteca física, a biblioteca do Akasha, a biblioteca do além Akasha também, é isso, a biblioteca universal. Os mestres traziam aquele conhecimento e a HPB foi apenas veículo para a expressão desse conhecimento na face da Terra. Então, o Mário de Rosso, de Luna, faz esse comentário. Né? O véu de Ísis, muito mais além da molécula e do átomo materiais, começou a romper-se, primeiro com as formas características cinéticas de Maxwell. Depois de 1895, com a descoberta de Becquerel sobre a radioatividade do urânio, olha só. Seguida pelo tório, que em 1891 e 98, Schmidt comprovou em 1900 foi iniciado pelo casal Curie, que fizeram estudos extraordinários sobre a radioatividade. Né? Sob as ocultas energias do rádio e do polônio, e por diabine de actínio, foi estabelecido, então, pela primeira vez o princípio que outrora o cultista e metafísico de que não existe diferença essencial entre a energia e a matéria. Isso, não existe diferença essencial. Elas fazem parte da mesma como se esta fosse não mais que uma ilusão do nosso sentido, a matéria, devido à entropia, a organização da energia oculta. E pôde o próprio químico Ostwald, né, que todos que estudaram química, estudaram o trabalho desse químico, Ostwald, definir o corpo, não como algo grosseiro e tangível, mas sim como um mecanismo completo, integrado por 3 formas de energia ou de força. A chamada volume, variável, com os meios operatórios, a da gravitação, variável de astro para astro, e ainda em distintas latitudes da Terra, e a do movimento, conceito de energia da qual os de espaço e tempo dificilmente poderá explicar sem recorrer à filosofia. Então, a gente vê que a ciência vai avançando, né? E não vai descobrindo, não vai inventando coisa, vai descobrindo, tornando acessível esses conhecimentos iniciáticos que de há muito tempo está circulando pelo planeta Terra. Né? Rompido deste modo o véu misterioso cósmico, a ciência se despenca pelo plano inclinado do ocultismo. Olha só, isso. Seu primeiro passo foi reivindicar, ó infantil humanidade, os alquimistas, antes tão caluniados, comprovando que Ramsay, que o rádio em tubo fechado se transmuta em hélio, se está só, em neônio se dissolvido em água, em argônio se misturado em soluções argênticas, práticas ou cúpricas, córneas, em lítio operado com sulfato de nitrato de cobre e até de oxigênio no carbono, de óxido de carbono, se usa nitrato de tório. Então, isso são descobertas que vai se enfileirando na ciência e que vai nada mais do que comprovando esses antigos ensinamentos do mundo antigo. Né? Quando Blavatsky, em 1808, Helena Petrovna Blavatsky, falou aos modernos acerca daqueles sábios Rosa-Cruzes e alquimistas que transformavam em ouro todos os chumbos, o da mina e o dos nossos vícios, pouco faltou para ser crucificada fisicamente. Já que em espírito bastante crucificada, o foi com os tópicos notórios de louca e impostora, dados por uma passional academia docente, para não perder o invertebrado costume das ortodoxias papais ou científicas. Então, como eu disse, ela foi perseguida pelo mundo acadêmico, negada completamente. Hoje, quando os sábios comprovam o que aquela já havia dito, toma-se como artigo de fé dos modernos dogmatizadores o que antes foi objeto de mofa, ou de galhofa, de riso. Mas não por isso se abre os olhos à catarata de luz que irradia a ciência área que Helena Petrovna Blavatsky nos trouxe, ciência caluniada também com enorme descaramento por muitos cientistas sobre as melhores aparências científicas. Então, esse foi o ataque a Blavatsky, foi feito evocando as ideias científicas. Né? Então, curioso capricho ou dos sábios positivistas. Tudo é charlatanismo até que eles façam descobertas que a batizem. Olha só,
Veja só, os positivistas, uma observação sobre os positivistas. Tudo é charlatanismo até que façam descoberta que as batizem. Eu dou um exemplo típico, acupuntura. Acupuntura. Isso todos que estão ouvindo sabem dessa história. Não precisa nem ser iniciado, nem iniciando, nem estudar. Quando a acupuntura chegou no mundo ocidental, e principalmente no Brasil, era considerado charlatanismo. Na verdade, não. Acupuntura é charlatanismo, isso é falsa ciência, etc. Hoje, olha só, hoje existe um trabalho dos médicos pela o Conselho Federal de Medicina, isso consta do trabalho, que eles reivindicam para si o exercício da acupuntura. Eles dizem, somente médicos podem fazer acupuntura. Só tem capacidade para fazer acupuntura. Então, eles reivindicam para si a possibilidade de só eles fazerem acupuntura. Tem as suas razões. Eles têm as suas razões. Mas a razão principal que baseia esse fato é dizer que a acupuntura é medicina. Não é verdade? Então, esse rebatizaram, né? Então, hoje, pela ciência moderna, pela medicina, a acupuntura é medicina. E há tempos atrás, 50 anos atrás, né, a acupuntura era charlatanismo. E assim vai, as coisas vão se sucedendo, né? Agora, a acupuntura foi criada agora? Não, já existe há séculos, milhões e milhões de anos na Índia, né, e nos povos do Oriente e assim por diante. Sempre foi um gesto temerário desnudar-se demasiado a verdade aos olhos dos homens. Então, isso aí, por isso que os sábios e os mestres têm um cuidado muito grande e nem não desvelar tudo rapidamente, porque pode gerar uma confusão muito grande entre os seres humanos. Então, eles vão, evidentemente, jogando os conhecimentos de forma parcimoniosa, né? De tal maneira que o homem possa, evolutivamente, ir evoluindo em estado de consciência para absorvendo e rebatizando esses conhecimentos dentro da tônica atual. Os filhos da verdade são combatidos sempre como seres perigosíssimos. A humanidade só recebe com agrado os que a ludibriam, perdem sacrifício. A frase é do célebre Saint-Germain. Vou repetir. Frase de Saint-Germain. Os filhos da verdade são combatidos sempre como seres perigosíssimos. A humanidade só recebe com agrado os que a ludibriam, perdem e sacrificam. Veja bem. A frase de Saint-Germain. Frase típica da amargura provada no mundo pelos Celsos e emissários da hierarquia oculta. Tal como foi o misterioso conde, amigo de Maria Antonieta. Isso o conde justamente de Saint-Germain. O maior adepto oriental que passou pela Europa, afirma HPB, Helena Blavatsky, sem que esta soubesse compreendê-lo. A humanidade não compreendeu Saint-Germain. Naquela época, não, até hoje. Não compreenderam São Germain na época da Revolução Francesa. Não entenderam até hoje. Até hoje não se entende. Era outro louco, outro impostor, a quem um homem de tão irrequieta malícia e agressivo ceptismo como Voltaire considerava como possuidor de um saber universal. O Voltaire também criticava muito esses pensadores todos que tinham uma base oriental e assim por diante. Por evidentes razões de tempo, né, deixamos de levar mais longe as nossas apreciações desse tão vasto e convidativo campo, mas aqui no nosso caminho para a iniciação nós estaremos sempre voltando a esse tema e analisando sobre focos cada vez mais profundos e assim por diante, né? Então, o nosso irmão, se quiser fazer algum comentário, o Carlos Nascimento, para complementar e enriquecer esses conhecimentos. A velha senhora, né, Helena Blavatsky, trouxe à luz a sabedoria que os acadêmicos não conseguiam provar, né? Então, uma mulher trazer todo esse conhecimento realmente fica muito difícil, né? E como dizia Saint-Germain, né? Fica difícil para a humanidade compreender tudo isso. Tem uma pergunta também da Carol Borges, por que a humanidade ela não assume o compromisso perante a lei divina, né? Ela está sempre negando esse compromisso da lei divina. Aí tem que vir um mensageiro, um iluminado, um avatar, para lembrar
dessa lei que a gente tem que colocar ela em ação, né, professor Walter? Bom, isso tem uma explicação. Veja bem, todos esses seres, eu sempre falo assim, né, uma coisa evidente. Existe a máquina do tempo? É isso? Muitos cientistas dizem que é impossível existir a máquina do tempo. Outros dizem que sim, outros não. Né? Mas a máquina do tempo existe. Ela existe, sim, no universo. Onde está a máquina do tempo? Somos nós. Nós somos a máquina do tempo. Não é verdade? Então, por exemplo, o indivíduo A está aqui no presente momento, ele está no tempo atual. Mas se ele estudar, evoluir, expandir seu estado de consciência, ele passa a transitar para o futuro. Ele pode tornar-se um ser do futuro. Veja só que interessante. Um ser humano, através da iniciação, através do estudo, da compreensão, ele pode tornar-se um ser do futuro. O nosso mestre, o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ele dá uma definição de ocultista. Ocultista, né? Se a gente chegar na rua e perguntar para alguém na rua o que é ocultista, eles vão dizer, ocultista é aquele que faz despacho, aquele que costura a boca de sapo, essa história que a gente sabe, né? Faz despacho, faz etc. Né? Isso não é ocultismo. Isso não é ocultismo. Não, isso não é ser ocultista. O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, diz: ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Quer dizer, para ele, o pensamento dele torna-se oculto para o resto da humanidade, mas ele vive o futuro da sua raça. Então, aquele que está no caminho da iniciação, iniciando, está se expandindo seu estado de consciência, ele está, evidentemente, tornando-se um ocultista cada vez mais frequente. Ou seja, a sua maquininha do tempo vai evoluindo para o futuro, está caminhando para o futuro. Agora, é claro que aqueles que não aceitam essas verdades universais, eles vivem no passado. Vivem no passado. Quer dizer, eles vivem no existencialismo, no passado, sem livre-arbítrio, não exercem o livre-arbítrio para escolher as coisas a seu bel prazer, não é isso? Não exerce o exercício da autodeterminação e não exerce a capacidade do pensamento básico, que é justamente a reflexão, a meditação e assim por diante. Então, eles negam. Eles acabam negando tudo que é relativo ao mundo superior, porque eles vivem no passado. Então, essa a nossa irmã Carol Borges fez uma observação bastante interessante. Então, nós perguntamos, existe passado, presente e futuro? Não, isso aí faz parte da Maia. Nós estamos aprisionados nessas três dimensões, presente, passado e futuro. O que existe é o seguinte, existe consciência. Existem consciências que vivem um estágio inicial, que a gente chama de passado. Existem consciências que vivem um estado atual do nosso ambiente, então a gente chama de presente. E existem consciências que estão no futuro. É isso? A gente chama de futuro. A gente chama de futuro, mas são consciências evoluídas. Por exemplo, Jesus Cristo. O Yoshua Ben... Eu não vou falar do Cristo, vou falar de Yoshua Ben Pandira, que foi o veículo do Cristo universal. E Yoshua Ben Pandira era um ser do nosso tempo? Não, era um ser do futuro. É um ser do futuro. É isso? Por exemplo, Siddhartha Gautama era um ser do nosso tempo? Não, era um ser do futuro. Leonardo da Vinci era um ser do nosso tempo? Não, era um ser do futuro que veio viver nosso tempo para trazer esses conhecimentos do futuro para a nossa época atual, para enriquecer e dar o impulso para o nosso desenvolvimento. Então, todos esses grandes mestres, instrutores que se manifestam, eles trazem conhecimentos que ainda vão acontecer, mas eles trazem o protótipo ou o arquétipo, como Jung fala, Carl Gustav Jung, no mundo ocidental, foi Jung que inventou esse termo, arquétipo, veio dele, do estudo dele, um grande iniciado, né? Então, um grande iniciado, né? Então, ele trouxe essa ideia do arquétipo, do inconsciente coletivo, etc, etc. Né? Então, isso tudo é muito importante, esse entendimento. É claro que os seres do futuro, quando trazem coisas do conhecimento atual, as pessoas não entendem. É que nem o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Ele fala coisas do futuro. Então, o professor Henrique José de Souza é um ser do presente? Não, é um ser do futuro. Por quê? É um ser do futuro que nasceu no nosso presente, que é o passado dele. Ele já passou por isso. Mas ele veio por ação da lei cósmica para o nosso presente, trazendo os conhecimentos do futuro. Tanto que ele ensina. Nós estamos no quarto sistema evolutivo, mas ele ensina que existe o quinto sistema evolutivo, o sexto sistema, o sétimo sistema,
E muito mais do que ensinar, ele nos ensina como processar e fazer existir esses sistemas evolutivos futuros. Ele nos dá toda a chave, todos os processos de mantras, de meditação, de ritualística, etc. Mas por isso que nós convidamos todos a que se interessarem em fazer o curso, né, de iniciação na Sociedade Brasileira de Hipnose, eles vão penetrar nesse conhecimento fantástico, maravilhoso, trazido pelo nosso mestre, professor Richard Souza, de coisas do futuro. E isso é muito importante. E quem entra nesses conhecimentos está caminhando para o futuro também, está se tornando um ser do futuro. Né? Isso é muito importante, esse comentário da nossa querida irmã Carol Borges, muito importante. Né? Então, no entanto, Pitágoras, Platão, Jâmblico, Apolônio, Solo e muitos, Virgílio, etc., né? E muitos outros, cujo verbo consciente, espelhando as mais soberbas respostas à velha esfinge, até hoje levam os modernos a meditarem e discutirem, embora pese no amor próprio, sofístico e superficial e acovardada, mentalidade cética, agnóstica e positivista. Então, o pensamento positivista é cético, não tem aquela visão estritamente fechada, né, isso sobre uma ciência acadêmica. Não estou negando, não se pode negar as virtudes do positivismo, a ciência, claro, a ciência faz avanço, etc. Mas não é tudo, Esse é que é importante. A ciência positivista vai ter que entender que ela não é tudo. Não é como Augusto Comte falava, que a supremacia da humanidade está no avanço da ciência. Não, isso é bobagem, Ele se equivocou profundamente. O apogeu da humanidade está no desenvolvimento do seu entendimento interior, isso, do conhecer a si mesmo. Esse é o apogeu da humanidade, o conhecimento de si mesmo. Né? Isso é importante. Que, evidente, a ciência acadêmica nem toca nesse assunto, porque é muito para a ciência acadêmica falar sobre isso. Né? Entre os édipos modernos, nenhum mais representativo por força do mesmo sentido oculto da sua missão na Terra que o incansável iniciador dos homens, por estes denominado Magro de Logrosã, que é o Mário Rosso de Luna, né? Por estes, o harmonista perfeito, analogista, o hermético presciente e um estudioso das leis superiores, vigoroso e dinâmico. Mário Rosso de Luna, um grande mestre, cujo manejo difícil das chaves da arcaica simbologia histórica religiosa, chaves que são leis secretas de uma superciência, em toda a sua última essência, só a efeito desconfiada, e com as quais é dado reencontrar-se íntegra em sua pureza originária, a perdida verdade ou religião sabedoria. Então, veja bem, neste enfoque que nós damos justamente essa visão do conhecimento iniciático, da tradição e da revelação. Por isso que, desde o início desses estudos, foi dito que a tradição é o passado. Mas não é o passado, é a base que foi dada no passado. E a revelação é o futuro, é a base que é dada para o futuro. Mas, na verdade, a revelação ela confirma a tradição. Não há uma divergência. A revelação ela vem simplesmente para confirmar a tradição. Mas tudo isso, como o nosso mestre, o professor Richard Souza, se manifesta através de tônicas. Então, os mestres falam, os grandes iniciados falam através de tônicas específicas para cada ciclo evolutivo. Né? Então, seria impossível, por exemplo, Moisés falar numa tônica diferente do que ele falou quando escreveu o Pentateuco. Ele tinha que fazer daquela maneira. Né? Tanto que Jesus, o Cristo, já veio com uma outra tônica. Né? Ele veio com uma outra tônica mostrando justamente uma nova visão da realidade cósmica. Mas não para por aí. No terceiro milênio, nós teremos a evidência de outra tônica justamente da manifestação de um conhecimento do futuro, né? Mostrando uma realidade diferente. Né? Então, tudo esse processo de transformação, né? Retornando ao nosso grande químico, né? Lavoisier, né?
Nada se cria, nada se perde, tudo se... Veja bem, olha só. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa transformação é evidente. Agora, se a gente for analisar, o que é que se transforma? A consciência. A transformação da consciência. À medida que a consciência humana for se transformando, no sentido da iniciação, então novas formas de ver a mesma verdade serão vistas. Serão vistas, né? Então, isso é muito importante nesse conhecimento iniciático, né? Que está permeando o nosso mundo moderno, né? E que deverá cada vez mais se mostrar para os futuros iniciandos e da nova geração que a pouco e pouco vai surgindo, né? Nós sabemos que existem crianças nascendo com uma nova visão, o pessoal chama das crianças índigo, etc. Isso tem uma razão de ser, né? Crianças com uma consciência bimânica e atabimânica, né? Seres que vêm com a capacidade já, não por acaso, mas a lei vai capacitando novos seres, novas consciências, para que sejam um veículo de novos conhecimentos para a humanidade, que não são conhecimentos diferentes do que eram ditos na antiguidade, mas visam sob uma nova tônica. O conhecimento é o mesmo, mas a tônica é diferente. Isso é importante. O nosso mestre, o professor Rinja de Souza, ele deixa bem claro. O conhecimento é o mesmo, mas as tônicas de apresentação desse conhecimento são diferentes de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo específico, de acordo com a situação cultural de um país, de uma época, de uma civilização, e assim por diante. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quiser fazer mais algum comentário, estamos nos aproximando também, falta mais um pouquinho, né? Se tiver mais alguma pergunta, por favor. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tem sim, professor. O Eduardo Nunes Carvalho, sim, ele faz um comentário que no sul argentino, os sim, zonais já diziam que o mundo foi destruído 2 vezes. sim, O Zonás fica ali no sul argentino, Terra do Fogo, né? sim, sim. E essa lenda deles tem alguma semelhança com os mitos? Indígenas, né? Os Isso, indígenas, lá da Terra do Fogo, né? Da isso, Patagônia. Patagônia, né? isso, isso. E essa cultura que eles falam que o mundo já foi destruído 2 vezes, tem alguma relação com o mito? Eu E vou, será que eles já viveram juntos alguma ocasião? eu vou dizer uma coisa. Eu assisti um Globo Repórter uma vez, há muitos Ah, anos, repórter, e que foram entrevistar um cacique tupi aqui no Brasil. Então, foram entrevistando. O cacique Tupi, ele já tinha feito curso na universidade, era formado, não era simplesmente um cacique que nunca estudou nada, ele era alfabetizado, formado em universidades, tudo, né? Mas continuava cacique, né? Então, ele, não me lembro agora o nome dele, já, não sei se está vivo ou falecido, né? Então, o repórter foi perguntando sobre ele, sobre os tupis, a religião. Então, ele disse que na tradição dos tupis, eles dizem, veja só que interessante, existe uma tradição tupi que os deuses viviam junto com os homens na face da terra. É o ensinado na teosofia, neubiose. Os deuses viviam na face. Isso eu vi num Globo Repórter. Não me contaram. Eu vi num Globo Repórter. É isso. Aí, então, o repórter perguntou, mas esses deuses, eles não vivem mais na face da terra? Aí o cacique falou, não, eles estão agora embaixo da terra. Eles vivem nos mundos embaixo da terra. Que são os mundos subterrâneos. É isso. Os mundos internos. É isso. Então, o próprio repórter perguntou se existia algum lugar onde a gente podia entrar nesses mundos internos, e o cacique mostrou uma caverna lá. É isso. Então, isso eu vi uma reportagem. O repórter, com as câmeras, tudo, a luz, né, disse para o cacique, então vamos entrar aí, vamos fazer vídeos, etc. Aí o cacique falou assim, não, nós não vamos entrar porque tem gente lá dentro. Tem gente lá dentro. Veja bem que coisa interessante. Os tupis não têm linguagem escrita. Não tem linguagem escrita. Eles chegaram no Brasil há 3.000 anos. Há 3.000 anos que eles chegaram no Brasil. Vindos da onde? Do Caribe. Foram trazidos pelos fenícios. Vieram do Caribe. Eram remanescentes, naquela época, remanescentes de Atlântida.
Então, eles trouxeram aquele conhecimento da queda Atlântica, veja só que trouxeram aquele conhecimento da queda Atlântica e ficou 3.000 anos na história dos tupis até hoje. Foi passando de boca a ouvido, boca a ouvido. Perfeito? E a história que se conta hoje, o nosso mestre fala, e a HPB fala que os seres viviam na face, os deuses viviam na face da Terra com os seres humanos, mas depois, com a queda Atlântica, eles foram para os mundos internos. Né? Então, o mesmo caso acontece. Eu não conheço esse caso específico da Patagônia, mas é provável essa questão, né? Toda impressionante, né? Existe até um ser que, agora eu esqueci o nome dele, né? Um historiador, que agora eu vou me lembrar disso no próximo programa eu vou lembrar, né? Um ser que trouxe mapas, está quase na minha cabeça, lembrando, mas não vou me lembrar. Então, ele trouxe mapas específicos a Europa nem conhecia as Américas. Ele trouxe mapas específicos da América do Sul, da América do Norte e da Antártida. Da Antártida sem gelo. Sem gelo, né? Então, Pires, me lembra o nome do historiador. Vou escrever Pires, esqueci o nome dele. Então, ele trouxe esses conhecimentos, na próxima live eu vou lembrar. Esses conhecimentos que ele trouxe, deixou por escrito, de uma Antártida sem gelo. Hoje ela é coberta com uma capa de gelo, né? Então, ele dava toda a estrutura geográfica da Antártida como se estivesse sem a capa de gelo. É claro que isso foi trazido por um conhecimento antigo, né? Eu vou pesquisar novamente, lembrar o nome desse ser, e na próxima live nós vamos comentar esse respeito, né? Então, veja bem que esse conhecimento todo é trazido através da antiguidade, né? Então, nós recebemos esse legado, né? Agora, o importante realmente, desvelar esse conhecimento, né? E torná-los realidade para o nosso conhecimento científico moderno, né? Isso é muito importante. Mas ao nosso irmão que fez essa pergunta, eu não conheço com detalhes essa questão desses seres da Patagônia, que devem ser seres indígenas, mas tem conhecimento, sim. O mundo indígena tem muitos conhecimentos míticos que nós não temos, mas eles conservam nas suas tradições e assim por diante. Então, eles colocaram aqui o Noru Bijóias, o Eduardo Nunes, Piri Reis. Piri Reis. Exatamente, Piri Reis. Agora, Piri Reis. Ele foi, há séculos, Piri Reis. Muito obrigado, Eduardo. Piri Reis. Ele deu um mapa, ele deixou o mapa das Américas. As Américas nem eram conhecidas ainda. As América do Norte, América do Sul, e a Antártida sem a capa de gelo. Então, é claro que ele conhecia, ele demonstrou a existência de uma Antártida sem a idade sem o gelo, né? Porque a gente sabe, veja bem, só mais uma informação, com a inclinação, com a queda Atlântica, o eixo da Terra inclinou 23 graus e meio, 23 graus e 30 segundos. Com isso, surgiram os polos. É isso? A Antártida se cobriu de gelo e o Ártico formou a calota polar. Não existia isso, não existia. Foi depois da inclinação do eixo da Terra que surgiram as quatro estações, né? Quatro estações. Então, a Antártida era desprovida de gelo naquela época, gelo, e não existia calota polar do Ártico. Então, Piri Reis trouxe esse conhecimento. É realmente um mistério como que ele conseguiu. Eu vou até pegar mais elementos na próxima encontro, nós podemos estudar mais essa questão do Piri Reis, que é muito importante nesse entendimento todo dessa ligação, né, com o conhecimento antigo, né, com o conhecimento moderno. Isso é muito importante. Então, tem um irmão também, o Noru Bijóias, que falou que ele já viu, inclusive, os mapas, né, de Piri Reis. Quem? O Noru Bijóias. Ah, sim, exatamente. Então, a gente está chegando próximo do final. Eu queria agradecer a audiência dos irmãos de várias partes do Brasil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Canadá, Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo,
agradecer a participação de todos, e, mais uma vez, ressaltar, vamos prestigiar o canal 3005. Entre lá, inscreva-se e inscreva-se no canal, tá ok? Obrigado pela participação Muito obrigado. todos, a audiência. Um grande abraço. Até. E, como eu sempre falo, luz, paz e amor para todos.